Obrigada. Oi, Pri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pri, vou aceitar, viu, seu convite para participar. Veja aí, Pri, se já apareceu para você. Oi. Boa noite, Priscila. De Priscila para Priscila. De Priscila para Priscila. É verdade. Feliz demais, Pri, de poder estar aqui contigo, realizando esse sonho seu. Parabéns, inicialmente, né? Por ser essa mulher forte e maravilhosa que você é. Muito obrigada. Muita gratidão, né? Tenho muito orgulho de você e também me sinto honrada por fazer parte da sua vida. Obrigada, Priscila. Eu que me sinto Pessoal, grata. imagina. Deixa eu apresentar a Priscila para vocês. Priscila Ribeiro é autora, né, da nossa PG Editorial. E hoje nós estamos fazendo o lançamento, a live de lançamento do livro de Priscila. E hoje, né, vamos fazer mesmo um bate-papo bem bacana, com o objetivo de Priscila falar um pouco sobre a sua experiência enquanto escritora, autora, também enquanto estudiosa, uma vez que o seu texto, que o seu livro trata-se de um conteúdo acadêmico-científico, né? Também com o intuito de auxiliar e promover também a pulverização da escrita de mulheres, né, Pri? Então, para quem não me conhece, né, que é seguidor de Priscila, eu vou me apresentar também, né? Eu sou Priscila. Priscila Góes, editora, né? Também escritora e estudiosa de Carolina Maria de Jesus, assim como Priscila Ribeiro também é. E nos unimos por conta de Carolina, né, Pri? Verdade, muito verdade isso. Então, mais uma vez, Carolina de Jesus me presenteando. Então, só gratidão mesmo. E é isso. Se alguém, né, quiser fazer alguma pergunta, fiquem todos à vontade. Estamos aqui para responder. E é mesmo um bate-papo, tirar algumas dúvidas caso vocês tenham, né, Pri? Então vamos lá. Me conte um pouco aí sobre a sua experiência como escritora. Como é estar se tornando escritora hoje? Pronto. Bom, é interessante assim essa pergunta de Priscila, porque essa é uma inquietação minha antiga em relação ao meu contato com a leitura e com a escrita. E são coisas assim, quando a gente entra na academia, a gente vai passar por várias leituras teóricas, várias leituras acadêmicas, que a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Esses anseios, estes outros textos. E aí, quando eu saio da academia e faço esse processo de pós-graduação em estudos africanos, que também foi na UNEB, agradeço muito ao corpo de professores, coordenação, os professores que me orientaram, o meu orientador também. Mas, assim, quando a gente torna-se escritor, há uma liberdade maior, muito maior, porque você é responsável pelaquela obra e você não está
digamos assim, submissa a algumas regras que a academia impõe, que também são necessárias, né? E aí eu quero dizer muito isso, que é um trabalho de conclusão de curso, mas também é meu livro, né? Sim, Porque ele passa por um processo de transformação. E é diferente isso. E eu escrevo, como Priscila falou, sobre Carolina Maria de Jesus e uma outra Carolina, que é uma Carolina moçambicana, que é Carolina Noêmia Abranches de Souza, que também são xarás. Interessante isso. coincidentemente ou não. Isso, acho que eu não estou conseguindo ouvir. Peraí. Não Não estou tá conseguindo te ouvir. não? Ah, agora eu vi, porque o fone caiu um pouco. Tá. São os cabelos. E é isso. Hoje é o que eu tenho escrito, né? Que é o resultado de uma pesquisa acadêmica, mas futuramente eu penso em avançar nessa escrita Sim. e trazer contos, trazer um romance histórico também, que é uma coisa que eu gosto Maravilha. muito, dessa relação entre literatura e história. Eu acho que a literatura e a história estão sempre juntas. Sim. É muito difícil, né, você falar sobre Carolina e não compreender qual é o contexto histórico de Carolina, compreender qual é o contexto histórico de Carolina Noêmia de Souza, a moçambicana. Para a gente construir um texto, a gente precisa desses aparatos teóricos, literários e históricos, que são fundamentais. É isso. Perfeito. Joia. Agora me conte um pouco sobre Noêmia. Vamos falar primeiro sobre Noêmia de Souza. Pronto. Noêmia de Souza, na verdade, o nome dela é Carolina Noêmia Abranches de Souza. Mas ela é mais conhecida, seu nome artístico é Noêmia de Souza. Ela é conhecida como mãe dos poetas moçambicanos, porque ela foi uma grande poetisa, foi uma mulher negra, né, que se fez da escrita uma arma de luta e resistência. Ela foi presa em Moçambique por conta da sua escrita. Ela atuou ativamente porque a sua poesia é uma poesia de resistência, e ela fala isso nos seus poemas. Há poemas dela que ela dialoga também com Jorge Amado, aqui na Bahia, poemas lindíssimos. O nome do livro é Sangue Negro, quem quiser ler, leia. Vocês vão conhecer sobre Noêmia. E o momento histórico de Noêmia é este momento, é um momento de guerra em Moçambique, onde os povos moçambicanos eles queriam libertação de Portugal, eles sofrem esse processo de descolonização em sua escrita. E o que é descolonização? Seria dizer uma conscientização, né, de autovalorização da cultura e de povos negros. São lutas travadas, enquanto nós, mulheres negras, mulheres indígenas, ainda travamos até os dias atuais. É isso. Joia. E assim, Pri, como foi o seu encontro com Noêmia, né? Em qual âmbito e momento da sua vida? Oh, foi difícil a escolha, porque são muitas, né? A gente pensa na Paulina Chizeane, que é uma grande escritora africana, moçambicana também. Nós temos a Chimamanda, que é de Angola. Temos várias escritoras. Paulina, por exemplo, me encantou muito. A Paulina em Ketchum, é uma história de poligamia e tal. Mas aí foi no momento, assim, numa relação minha de trabalho profissional, que eu preciso dizer que, além de ser escritora, eu também sou guarda civil municipal no município de Alagoinhas. E foi uma fase da minha vida onde eu estava estudando, trabalhando e sendo uma mãe também, onde eu me encontrei com outras mulheres que elas sofriam violência doméstica, isso é na Casa de Acolhimento à Mulher, que nós temos hoje no nosso município. E lá eu conheci muitas histórias, e eu posso dizer muitas Carolinas e muitas Noêmias. E foram essas histórias dessas mulheres que me inspiraram a escrever sobre isso. Por exemplo, eu conheci uma jovem mãe que ela sofreu violência doméstica e ela trabalhava mesmo com reciclagem aqui no nosso município. Então, isso me lembrou Carolina. Então, eu li a teoria, mas eu vi a prática de vida dessas mulheres. Então, havia um encontro ali entre a teoria e a prática. Então, eu disse para mim mesma, eu preciso escrever sobre isso. E é isso que me encanta, né? Como escritora, foi essa fase de escrita, foi isso. Entendi, Pri, perfeitamente. Quando nos deparamos assim com um cenário parecido, o empírico, né, acaba que adentra o espaço científico.
E aí, por mais que a Exatamente. nossa pesquisa seja uma revisão de literatura, né, até mesmo por conta do nosso curso, né, de letras, da área de humanas, a gente fica um tanto quanto mais preso à revisão de literatura enquanto pesquisa científica. Muito embora, muitas vezes, o que acontece é justamente isso, é você conduzir uma pesquisa acadêmico-científica, uma revisão de literatura, mas no dia a dia você ter a oportunidade de perceber e constatar aquilo que foi, de fato, pesquisado e visto na revisão de literatura, né, Pri? Que foi exatamente, e é o que acontece com você, uma vez que você tem esse contato com as mulheres no seu trabalho, enfim. Assim, Exatamente. a questão de Carolina também, em relação à minha pesquisa, né? Como eu havia dito, no primeiro momento eu não tive contato com mulheres que viviam a mesma situação de Carolina. Entretanto, o fato de Carolina ter uma dificuldade muito grande em conseguir publicar os seus textos, eu me vi nesta situação quando eu fui publicar o meu primeiro livro. Então, nesse sentido, eu consegui contemplar a angústia de Carolina enquanto escritora, poetisa, neste dado momento, no momento da publicação, porque ela enviou seus escritos para grandes editoras, até para outro país, como foi no caso dos Estados Unidos, né, Pri? E, Isso. infelizmente, só recebia vários nãos. E aí, nós, tanto no meu caso como no seu, acaba que também passamos por essa mesma situação, por ainda estarmos, digamos assim, anônimas, né? Então, Isso. o próprio contexto editorial, o próprio mercado editorial é muito seletivo. E na época de Carolina Verdade. de Jesus, ainda mais. Então, Com tanto certeza. Carolina quanto Noêmia passaram Por por esse isso, e processo. muitas mulheres passam por isso. E foi exatamente por conta disto que eu resolvi me tornar, né, ser editora. Porque eu, assim como eu tive dificuldade, né, de passar, eu sei que muitas pessoas passam, assim como você, né, eu falei, não, eu vou criar um mecanismo aí para poder dar espaço a mulheres, principalmente, né, que queiram, de fato, publicar os seus textos e deixarem suas vozes serem escutadas. E aí, Carolina, em um dado momento, até clamou: Deus, eu preciso de voz. E hoje, né, desde 1960, que a sua voz tem Exatamente. ecoado o mundo afora, né, Pri? Exatamente. E o meu livro, ele fala um pouco disso. Eu diria que é um livro meio que dá visibilidade a essas mulheres, tanto a Carolina quanto a Noemi de Souza, mas é um livro que ele vai falar sobre movimentos literários que são fundamentais, que é o movimento da literatura de combate, que é uma estética literária, pode-se dizer assim, que aconteceu não só em Moçambique, mas como também em outros países africanos, assim como a literatura marginal. A literatura marginal é uma estética literária, é um movimento literário onde os escritores são oriundos muitas vezes de periferias. É na periferia que se escreve a partir das suas vivências. É aquilo que a Conceição Evaristo vai dizer, chama de escrevivência. São escritas que saem das suas vivências, assim como eu e você. São vivências nossas que elas vão passar pelo processo de escrita. E essa escrita, ela precisa estar nas escolas. Essa escrita, ela precisa assumir a Academia Brasileira de Letras. Essa escrita precisa uma escrita de representação. Ou seja, nós precisamos de autores, escritores que nos representem. Escritores negros, mulheres indígenas, né? As consideradas as grandes minorias do nosso país, que muito nos orgulha. Então, nós precisamos ocupar estes espaços, que são nossos. É Com isso. toda certeza. Parabéns, Pri, pela sua fala, também pela sua sensibilidade, que é tão rara, né? Infelizmente, neste âmbito, no âmbito acadêmico principalmente, acaba que o ego sobressai em demasia e as pessoas que estão à frente desse âmbito, digamos assim,
acabam virando uma panelinha totalmente seletiva, que só tudo acaba sendo para eles, né? Nós ficamos lá no cantinho. Enquanto não levantarmos, erguermos a cabeça e seguir adiante, e também criarmos um mecanismo de ter o nosso espaço, ficamos lá no cantinho. Então, você, eu, né, nós precisamos, de fato, tomar aquele espaço que é nosso. E é Exatamente. uma ousadia, porque as pessoas, no geral da sociedade, elas tendem a olhar para o escritor que está iniciando de uma forma pejorativa. E hoje mesmo de manhã eu recebi uma mensagem de uma autora. As pessoas falam, você escreve? Como assim? Você tem publicado? Então, por que não? As pessoas também falam comigo, você é editora? Você tem uma editora? Como assim? Digo, meu filho, uma editora. Então, assim, as pessoas, elas precisam acordar. E quem é que vai fazer com que isso aconteça, se não nós, né? A mulher ou o homem que seja, que queira assumir um espaço que é seu, né? Que é nosso, como você mesma falou. E não abaixar a cabeça, que foi exatamente o que Carolina fez. E Noêmia também, né? Elas fizeram isso. E mulheres à frente do seu tempo, né? Sobretudo por assumir o espaço no qual, antes, né? No caso de Carolina mesmo, só pessoas que moravam em São Paulo, nos centros, né? Nesses centros empresariais, no Rio de Janeiro, que tinham acesso para publicação. E pessoas brancas, né? Pessoas brancas de classe alta e que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo bem que Carolina morava em São Paulo, mas à margem, né, do Rio Tietê, exatamente, do Canidé, ou o quarto de despejo, como ela mesma intitulava. Exatamente. Essa conversa nossa, Pri, me lembra de um escritor, que acho que o texto é Cultura de Bordas, Cultura de Margens, quer dizer mais ou menos isso. Ou seja, muitas Carolinas existem por aí, estão escrevendo o tempo todo, estão na militância o tempo todo, seja na escrita, seja na política, de várias formas nós vamos ter Carolinas tentando ocupar seus espaços. E nesses espaços vamos ter muitas pedras, né? Dizendo, você não pode, você não vai conseguir. Olhe de onde você veio, quem é você? Você escreve. Você vai ser deputada? Você vai ser política? Não. Mas nós estamos na resistência, nós estamos na resiliência, porque nós somos mulheres, nós somos guerreiras, nós somos mulheres negras, somos mulheres indígenas, somos mulheres e vamos continuar na resistência o tempo todo, porque esses espaços são nossos e vamos ocupar esses espaços. E essa fala também me lembra de uma grande mulher, uma grande guerreira, aqui no município. O nome dela é Jus Cardoso, ela é pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, e ela é líder do coletivo de mulheres daqui do meu município. No ano de 2017, aconteceu uma marcha de mulheres aqui, e ela foi idealizadora dessa marcha. E tínhamos muitas mulheres nessa marcha, muitas, diversas mulheres. Mulheres de reciclagem, guardas civis municipais, nós tínhamos todos os perfis de mulheres que você pode imaginar. Mulheres lésbicas estavam nessa marcha, estávamos lá levando a nossa voz, né, fazendo acontecer um momento histórico aqui em nossa cidade. Então, muitas pedras existem no nosso caminho, mas ainda assim, nós vamos resistir o tempo todo, a todo tempo. Isso. É isso que eu penso. Eu também. E utilizar essas pedras como degraus, né? Isso, exatamente. Não podemos abaixar a cabeça, de forma alguma. Somos exemplos para as mulheres que ainda estão batalhando para se erguer, né? Batalhando para sair, às vezes, de um lar em que sofre violência doméstica ou que sofre outro tipo de violência, né? Não podemos desistir jamais. Exatamente. É importante, você me lembrou um outro fato, a escrita de mãe. Porque eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Porque quando eu escrevi, eu já era mãe. E escrever
enquanto mamãe, é um processo muito difícil. É aquela situação onde o bebê está amamentando, foi no meu caso, e do outro lado você está com o livro escrevendo. E como Carolina me inspirava nisso. Carolina, o tempo todo, em seu livro, Quarto de Despejo, ela estava falando da sua experiência enquanto mãe, a luta sua diária, no cotidiano, que ela precisava fazer diariamente para ser mamãe e tornar-se escritora. E a escrita de Carolina era um acalento, era aquilo que acalmava a sua alma. E isso é um exemplo, né, para muitas mamães no nosso país. Sim, tem alguns trechos do livro de Carolina, inclusive, que ela fala a respeito de ter que levar consigo a sua filha, né, em um braço e no outro o saco com lixo, com papéis, enfim. E aí, imagine, ou na cabeça, às vezes tem que colocar na cabeça e segurar a menina escritada aqui ao lado, o quanto foi desafiador para ela, né? E às vezes também ter que deixar os outros meninos em casa enquanto ela saía cedo para catar papel. E quando chegava em casa, achava os meninos todos sujos por conta dos vizinhos que ficavam jogando coisas, né? Dejetos nas crianças, enfim, situações bem deploráveis. As crianças tinham que passar porque estavam em casa sozinhas, né? Enquanto ela estava na rua catando papel com a mais nova. E aí ela, sempre que chegava em casa, escrevia em seu diário essa situação toda que ela tinha que passar. E também questionava, né, o porquê que o governo não fazia algo por isso. Assim como até hoje faz muito pouco, infelizmente, né? E aí Verdade. também, não só o governo, mas também a própria sociedade em si, as pessoas, o quanto essas pessoas maltratam, por vezes, os catadores de papéis, né? Com certeza. E tanto quanto os outros que estão em situação de vulnerabilidade. Acabam se tornando invisíveis. Como, inclusive, um livro também da nossa editora, que será lançado muito em breve na versão física, já está disponível na versão digital, que fala justamente sobre isso, né? As catadoras de luz, de Laís e Lantier. E é mesmo algo complexo, mas que precisa ser mostrado. Porque chega de tapar os olhos e fingir que nada disso existe, que essa realidade é fictícia. Não, é verdade, é real. Ocorre e precisamos fazer a nossa parte. Você, agora, dando voz a Noemi de Souza, né, que muitas pessoas não tiveram até o presente momento oportunidade para conhecer a escrita de Noemi e também de Carolina. Eu me sinto tão honrada também por ser estudiosa de Carolina Pri e muitas pessoas conhecerem a história dessa grande mulher, grande poetisa, através do meu livro, né? Muitas e muitas pessoas nunca tinham escutado falar e ficam até impressionadas. Ela catava papel, aí eu falo com o maior orgulho, ela escreveu o livro em papéis achados no lixo e se tornou o Exatamente. best-seller que é hoje, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E é isso, a escrita da literatura marginal, ela vai dar visibilidade a essas vozes, a essas escritas, né? Pessoas que nos representam, onde você vê uma leitura e você se enxerga nessa leitura. Você se reconhece dentro desse texto. Não é uma leitura distante, de um outro mundo, que você talvez conheça superficialmente. É uma leitura que fala de você mesma. Então, por isso é importante ler Carolina e levar Carolina para as escolas. E ler Noêmia também, porque você vai estar conhecendo, fazendo uma espécie de, aquilo que a literatura chama de literatura de viagens. Você vai conhecer Moçambique, que podemos dizer que são os países africanos, são países irmãos do Brasil, né? E você vai estar conhecendo a história desse país através da sua poesia, porque a sua poesia era denúncia, a sua poesia era engajamento. Ela levava essa causa no seu sangue. Ela viveu por essa causa. Interessante, pensando em Noemi de Souza, que quando eu fiz a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que é inspirado neste livro, que esse livro se inspira nesse trabalho, tinha um moçambicano nessa defesa. Ele era doutor
Eu não me lembro a especialidade dele, se era sociologia, era literatura, mas ele era um moçambicano. E para mim, eu me senti assim, poxa, falar de Carolina de Jesus, tenho mais propriedade, porque eu estou falando de uma escritora brasileira, né, que a mim pertence, entre aspas, né, a todos nós. Mas falar de Carolina Noemi de Souza, estou falando dele, estou falando do outro. E aí, foi difícil, mas também foi muito bom. E ele trouxe coisas novas para mim. Por exemplo, que eu não sabia que Noemi de Souza, ela morre na cidade de Cascais, em Portugal, no ano de 2002, se eu não me engano isso. Mas as suas cinzas, ela deseja que sejam lançadas no Rio Sena, em Moçambique. E isso demonstrava o amor que ela tinha pela sua terra. E ela deixa esse legado lindo, que é o livro O Sangue Negro, que é uma coletânea de 46 poemas, todos os poemas que foram escritos entre 1940 a 2000, que foi o tempo que ela faleceu. Então é uma obra assim maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ler, leiam, porque você vai conhecer Moçambique, vai conhecer sua história através da poesia. Maravilha, Pri. Você fala muito bem, assim, com emoção sobre as duas. E me conta sobre a próxima autora, que provavelmente entrará na sua obra, na segunda edição, que você pretende. Eu penso em ampliar esse texto para dar visibilidade a uma grande escritora indígena, que é Eliane Potiguara. E eu penso fazer alguns estudos sobre a sua obra e adentrar essa pesquisa, né? Porque eu estou falando de mulheres negras, mas eu preciso dar visibilidade também à voz de uma literatura indígena, uma literatura que existe no nosso país e ela precisa, né, também estar nas nossas escolas, estar nas universidades, onde a gente possa conhecer mais sobre essa literatura, que é uma literatura também que está sendo marginalizada em nosso país. E a gente precisa dar voz, trazê-la para o centro. É isso. Com certeza. Muito bom. E assim, você tem o intuito de escrever também literatura criativa, poemas? Não, com certeza. Quem quiser me conhecer um pouco mais sobre o que eu escrevo, me sigam no meu Instagram, é Priscila_Ribeiro. Lá eu trago alguns poemas meus. Futuramente eu estou com alguns projetos para escrever sobre alguns contos e também fazer um romance histórico, que é fazer essa ligação entre a literatura e a histórica, e a literatura e a história, que são coisas que eu gosto muito. Inclusive, eu indico um livro muito bom, que se chama O Defeito da Cor, de Ana Maria Gonçalves. Se você quiser conhecer a história da Bahia, a partir de um outro olhar, leia Ana Maria Gonçalves, é uma escritora, historiadora, maravilhosa, que quem conhecer essa escrita vai ter outros olhares sobre a nossa história, que nos é negada. Que maravilha, Pri. Gostaria de falar mais alguma coisa? Fazer mais Sim, alguma consideração? porque se eu falo mais coisas, eu quero falar um pouco sobre o livro, né? Como já disse, o livro ele vai dar visibilidade a essas escritoras, fala sobre a estética da literatura de combate, sobre a literatura marginal, mas eu quero dar agradecimentos, né? A pessoas que foram muito importantes, pessoas e instituições que foram muito importantes para mim nesse processo. Eu vou começar aqui pela Guarda Civil Municipal de Alagoinhas. Quero agradecer a todos os meus colegas, sem exceção, a comandante Renata Fortaleza, que me apoiaram, que postaram nos seus status, pelas todas as felicitações que me deram. Muito obrigado, amo todos vocês de coração. E dizer que eu me sinto muito feliz, honrada por vestir essa farda, porque eu vejo também nesse espaço que é predominantemente masculino e mulheres ocuparem esse espaço. Isso é muito bom, é um avanço para nós mulheres na sociedade. Precisamos mais, muito mais, de agentes de segurança pública feminina em nosso país, né? Vamos dar uma voz a essas mulheres também, que estão lutando diariamente, que muitas vezes também é discriminada pela própria sociedade. E é isso. E hoje, por exemplo, a gente tem uma comandante mulher, né, está ocupando espaço de poder,
E poderia ser um homem, mas é uma mulher, isso é muito bom. Também quero dar de uma forma especialíssima às meninas que atuam no na Casa de Acolhimento à Mulher, que é um trabalho lindíssimo, belíssimo. Elas estão lidando diretamente com mulheres que são vítimas de violência doméstica, e nessa missão de preservação, de cuidado ao patrimônio, mas acima de tudo a vida, nós conhecemos muitas histórias, como foi o meu caso, quando atuei na Casa de Acolhimento à Mulher. Também dar um abraço aos meninos do vídeo monitoramento. Obrigada a todos os colegas, aos colegas que estão no patrimônio, aos colegas operacionais, a todos. De forma muito especial, sinto abraçado por mim. Se eu citar nome, vou ser injusta, então é isso. Maravilha. E também quero dar um abraço, uma felicitação para a Associação de Proteção Animais e Meio Ambiente, Miau Alimenta. A coordenadora é Mônica Guiar, sempre me apoiou. Muito obrigado, Mônica. Também ao Clube de Livros de Alagoinhas, a todos os membros do Clube de Livros de Alagoinhas, a pessoa de Deco, a pessoa de Jennifer, Marcelo e todos os outros que eu não me recordo o nome. Muito obrigado, sempre me senti muito bem acolhida por vocês, pelas nossas trocas de leitura, de conhecimento. Quero falar ao povo de Alagoinhas e outras regiões também. Venham, conheçam o Clube de Leitura, é para todos, né? Se sintam honrados com esse convite, nos prestigiem, participem, sejam membros ativos. Quero também ao Coletivo de Mulheres de Alagoinhas, na pessoa de Jus Cardoso, Edna Jaro e todas as outras meninas que fazem parte, né, desse coletivo, é muito importante na nossa cidade. Foi a partir desse coletivo que nós tivemos a nossa marcha e que viram outras e outras, com certeza. E quero fazer agradecimento ao grupo de rap Sangue Real. Adriel Bicho Solto é um grande rap em nossa cidade, que está dando voz também a um tipo de literatura marginal, porque a gente pode pensar o rap também como texto, Com certeza. né? E nós temos muitos diálogos, muitas trocas. Obrigado, Adriel. Também, agora, a JM Turismo, ao meu amigo Marcelo Sena, Júnior Mascarenhas também, e aos meus professores, orientadores, Detubá Nadijai e Silvio Roberto Oliveira, que foram fundamentais na escrita deste texto, e muito especial ao professor Detubá, com todo o engajamento sobre a literatura africana, nossas trocas, foi muito importante isso, fundamental. E ao professor Silvio Roberto, sim, porque eu preciso falar sobre o professor Silvio, porque ele não fazia parte do quadro de professores de estudos africanos dessa pós-graduação, ou seja, ele não tinha obrigação nenhuma de me orientar, mas ele fez uma missão do educador, do professor, ele me conheceu a minha pesquisa e falou, eu vou te orientar, vou te orientar, e foi um conjunto mesmo, o professor Detubá com literatura africana, e o professor Silvio com a literatura marginal. E aí, hoje, temos o nosso texto, né? O meu livro, que é Noemi de Souza e Carolina Maria de Jesus, uma escrita de luta e resistência. Obrigada, professor Silvio. Quero agradecer a colegas também que foram importantes. É muita gente, Priscila. Que Elba Cristomo, que foi minha colega em estudos africanos, e Nádia Arruda. Foram pessoas que me ajudaram diretamente com muito material, elas me deram muito material. Priscila, leia esse material, você vai gostar. Quero agradecer também a professora Nória, que eu fiz a disciplina em crítica cultural, que era voltado para literaturas africanas, e lá me deu todo o arcabouço, que juntou os conhecimentos que eu já tinha no curso de estudos africanos, e aí também me ajudou muito nas minhas referências. E é isso. E a minha maior e grande inspiração, que é a minha mãe, mais uma Maria desse Brasil, Maria Jamilúcia, quero dizer que eu te amo, minha mãe, minha avó, Elizabeth, que são as mulheres, né, que são meu exemplo, minha inspiração. É isso. Muito bem, Pri. Agora, eu também quero ressaltar a todos e a todas que têm interesse, né, de comprar o livro de Priscila Ribeiro, que
O livro físico já está disponível na nossa livraria. O link está na descrição do meu perfil, www.pgeditorial.com, e lá tem as informações da nossa editora e tem a aba da livraria, e vocês podem comprar com frete grátis. E também, para quem gosta de e-book, o livro já está disponível na Amazon.com. E é isto, só gratidão, tá? Uma honra maravilhosa estar neste momento, Pri, podendo te auxiliar neste caminho encantador que é a literatura criativa e a literatura científica, não é? Verdade. Porque quando nós temos o dom da escrita, como é o seu caso, até a escrita científica acaba por transbordar em sensibilidade. Não tem como separar, né? Não tem como separar. E até mesmo por conta do seu corpus, né? O corpus da sua pesquisa, que é a Exatamente. poesia. Então, eu tenho certeza que todos vocês e todos os seus leitores e futuros leitores, Pri, gostarão, se deliciarão no seu texto, no seu livro. Gratidão pela confiança, tá bom? E você sabe que pode contar comigo, que cá você tem uma grande amiga. Eu me sinto emocionada com suas palavras. Fico feliz de verdade. Porque eu não sei se você recorda como a gente se conheceu, mas eu vou trazer essa lembrança para que todos conheçam e saibam. Foi no mestrado em crítica cultural, em uma disciplina que nós cursamos juntas, como especial, que era literatura, cultura, modo de produção, uma disciplina. A professora era a professora Jailma Pereira. E no primeiro dia de aula, todos os alunos se apresentaram e falaram um pouco sobre sua pesquisa. E nesse momento, Priscila Góes falou sobre a sua pesquisa, que era o quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus. E Priscila Ribeiro falou sobre a sua pesquisa, que também é o quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, no meu caso, juntamente com Carolina Noemi de Souza. E aí, no final da aula, nós conversamos e falamos sobre essas paixões, né, que nós temos, sobre as Carolinas. E aí Priscila me falou sobre a PG Editorial, por isso eu indico, é muito responsável, porque às vezes você fala assim, eu vou pelo mais barato, mas às vezes o barato pode sair caro. Por exemplo, é uma editora que tem responsabilidade mesmo de você ligar a hora que você quiser e ela vai estar lá tirando todas as suas dúvidas, seus anseios. Então, gente, publique, é um preço, um valor acessível para todos. Realmente, ela entra assim, de uma forma de resistência também, porque eu vejo muita gente querendo publicar, mas às vezes, poxa, eu não posso. Não tenho recurso suficiente ainda para publicar. Então, é um caminho, né? Porque as grandes editoras, digamos assim, ela pode cobrar muito caro, digamos assim. Mas se você procura uma editora que é responsável, né, que você vai passar por todos os trâmites que uma grande editora passa, você vai estar dando visibilidade a essa editora e o seu trabalho vai ser reconhecido também. E isso é muito importante para nós, acadêmicos, nós escritores, da escrita científica, da escrita criativa, não importa, descubra seu caminho, faça a sua trajetória e contratem a PG Editorial, vale muito a pena. Gratidão. Gratidão. Viu, gente? Uma pessoa acredita que seu seguidor fez a pergunta assim, eu moro no Rio, quero comprar esse livro, como eu faço? Então, nós entregamos para todo o Brasil com frete grátis. Basta ir lá no site, na nossa livraria, e fazer o pedido do livro de Priscila, já está disponível. E nós fazemos a entrega com frete grátis para todo o Brasil, tá certo? E muito em breve também, cerca de 2 meses, o livro estará disponível nos Estados Unidos, em Moçambique, Pri. Vai Que vender bom. muito. Na Europa e países da Europa também, na Espanha. Quem mora em Portugal pode comprar o livro da Espanha, que entrega com frete grátis também. E na França, que você deseja muito, né, Pri, que chega até lá. Com certeza.
que Com as certeza. pessoas, seus amigos da França vão poder comprar e receber em casa. Graças a Deus, nós temos essa facilidade em distribuir o livro de uma forma bacana e que também não sai caro para o leitor. Nosso objetivo mesmo é democratizar a leitura e que todos tenham acesso. Nosso objetivo é este, assim também como dar voz aos novos autores. E é por isso também que nós temos o projeto social Publique Seu Sonho, com o objetivo de dar um subsídio para os autores que não têm condições financeiras, inclusive aqueles que estão no processo de reinserção social. Nós temos esse projeto para abraçar a todos e a todas. Sejam bem-vindos para todos os autores e autoras que queiram publicar conosco. Será um grande prazer. O valor do livro com frete grátis está por R$ 34,90. O livro físico, frete grátis para todo o Brasil. O livro digital, vocês podem encontrar o livro físico na Amazon.com também. Tá joia? Olha, eu vou colocar o site aqui para quem está solicitando. PG Editorial.com. Não tem erro. pgeditorial.com e lá tem uma aba livraria. É só clicar em livraria que já vai aparecer os livros da editora e um deles é o de Priscila Ribeiro. Para quem quiser seguir, gente, sigam a nossa página aqui. É só clicar na fotinha, seguir PG, @PG Editorial, né? O nosso IG. E também Voltei. No nosso IG, né, no nosso Instagram, tem todas as informações necessárias para quem desejar publicar e tudo. Sintam-se abraçados por nós da PG Editorial. E o livro está disponível para quem quiser comprar. É isso. Gente, quero fazer meu último agradecimento, que é a minha família, né? Ou as minhas famílias, eu posso assim dizer. A família Ribeiro, a família Santos e a família Melo. São essas famílias que fazem parte da minha vida, né? A minha tia Vilma, que está no Rio de Janeiro aí, me perguntando pelo livro. Beijo, minha tia, te amo. Vocês, meus primos, a todos, né? A família Santos, que meus primos de Feira de Santana, enfim, do Brasil afora. É a todos da minha família. Ribeiro, família Santos, família Melo, que é a esposa do... É a família do meu esposo, meu companheiro, mas já sou membro da família. Sinto abraçada por essa família. Mando um abraço para todos também que estão me assistindo. Muito obrigada. É isso. Então, até breve. Vamos fazer outra live, né, Pri? Com certeza, eu amei. Foi muito bom. Eu também amei, gostei muito. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por todos terem vindo prestigiar essa menina de ouro. Tá bom? Beijo, Pri. Beijo para todos. Muito obrigada a todos que assistiram. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.